Eita, que nós já temos 5 anos deste canal e já fazem 5 anos que eu não atualizo a minha apresentação. Então, quem é a bailarina que treina? Roda aí, vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, né? Personal trainer de bailarinos, a bailarina que treina. E sejam muito bem-vindos a este vídeo que eu vou contar um pouco da minha trajetória, né? Porque às vezes muitas pessoas questionam, mas você é bailarina? Mas você é personal? Mas você é o quê? Então hoje eu vou contar a história da bailarina que treina. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, de vlogs, né, de como que é essa vida, né, dessa pessoa múltipla que vos fala, mas também dicas de fortalecimento, reviews de séries e filmes, resenha de alguns livros e tudo mais, já aproveita e se inscreve aí no canal, porque toda semana tem conteúdo fresquinho, viu? E tem 5 anos já de canal, gente. Me dá uma moral aí. Então vamos lá, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou tentar ser sucinta, porque olha, são muitos anos de dança aqui nas costas, hein? Mas vamos lá. Minha trajetória começou um pouco tarde do normal. E por que eu falo tarde? Porque tem gente que começa a dançar com 3 anos de idade. A gente começa a dançar com 5. Eu comecei a dançar com 9 anos. Por quê? Porque eu, na verdade, sempre gostei de principalmente artistas pop. Então, NSYNC, Britney Spears, Michael Jackson, tudo isso. Desde pequenininho eu já assistia. Então, eu sempre gostei muito de dançar. E aí, quando eu via essas coisas, eu queria me tornar a pessoa que dançasse isso. Só que eu não sabia como começar, né? Foi então que uma vez uma amiga lá da vizinhança falou que tinham aberto as inscrições para as oficinas do Centro Cultural dali da minha cidade, que era ali em Diadema, ali na região do Vila Nogueira. E essas oficinas, elas tinham várias coisas. Então tinha teatro, tinha música, tinha circo e tinha balé. Foi ali que eu falei, já que o balé é a mãe de todas as danças, para eu começar a dançar em shows, eu vou fazer balé. Mal sabe que a bailarina não sabe nada de shows. Mas enfim, convenci a minha mãe e meu pai a me inscrever nas oficinas. Eu queria ter feito circo também, mas a minha mãe, super legal, virou pra mim e falou assim, um ou outro. E aí eu poderia ter ido pro Cirque du Soleil, gente. E não fui, porque minha mãe não deixou. Mas eu comecei a fazer essas aulas no Centro Cultural e eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Era um Centro Cultural, então a gente não tinha muitos recursos, a gente não tinha muito acesso a muitas coisas. Mas as aulas eram muito, muito, muito boas, com professores excelentes. Eu tive aula com a minha madrinha de balé, né, da minha formatura, e eu tive aula também com a professora Vânia na época, então eu cheguei ali a fazer 1 ano e meio de oficinas e tudo mais, né? Mas as apresentações eram sempre muito simples, então a gente sempre usava o colã. Eu lembro que meu primeiro figurino, na verdade, foi uma tiara de flores, que a gente confeccionou aquela tiara, e a saia era de tactel, sabe? Então, nem tem esse figurino mais. E aí, como era um centro cultural, a gente tinha envolvimento, de certa forma, político ali na região e tudo mais. E aí, como eu era muito pequena, eu não sei o que aconteceu. Só sei que as professoras que estavam responsáveis pelas oficinas que eu fazia, elas saíram do centro cultural e elas resolveram meio que fazer o próprio projeto, né? E aí foi um bafafá, gente, porque as oficinas do Centro Cultural de Balé, elas eram entupidas de gente. E aí quando essas duas pessoas, né, que hoje é a Luísa Gentili e a Zandra Maria, se juntaram para formar essa organização, foi um bafafá, porque aí virou meio que uma briga política, do tipo, vocês vão retirar todo mundo do Centro Cultural e vão fazer uma escola de formação. Mas a ideia da escola era justamente sair das oficinas e formar uma escola de formação de fato. E assim nasceu a chamada OCIP, né, que era uma organização sem fins lucrativos, da Associação Passo a Passo, que foi inaugurada ali, eu acho que foi 2002, não vou lembrar de cabeça, mas acho que era mais ou menos 2002, 2003. E eu, como eu já tinha feito pelo menos 1 ano da formação, né, 1 ano de vivência das oficinas do Centro Cultural lá de Diadema, quando eu me inscrevi para Passo a Passo, eu já estava meio que habilitada para ir para um 2º ano de balé. Então, dentro da Associação Passo a Passo, eu já comecei a minha formação mesmo já do 2º ano,
já em diante. E aí, assim, a gente já tinha mais estrutura, a gente teve espetáculo, de fato, no final do ano. E aí esse espetáculo tinha, de fato, figurinos. E aí eu tenho até hoje todos os meus figurinos guardadinhos ali, separadinhos, com muito carinho. E quem quiser que eu mostre os meus figurinos, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo de tour aos meus grandes e inúmeros figurinos, porque eu não tenho tanto figurino assim, não. E é isso, gente. Quando foi no ano de 2009, mais ou menos, quando eu tava ali com mais ou menos os meus 15, 16 anos, eu já tava ali já perto da minha formatura, já perto de completar os 8 anos de balé. Foi então que precisaram fazer alguns remanejamentos, principalmente de professores, porque algumas atuais professoras, elas acabaram desistindo do balé e acabaram, né, deixando as turmas para trás, que foi quando a minha diretora, que era minha professora, né, de fato, na época, me convidou para estagiar para dar aulas de balé clássico. Então, assim, qual que era a ideia da Passo a Passo? Era formar artistas, mas também formar professores. Então, existia ali um processo pedagógico, né? Existia ali também uma educação continuada de como dar aulas e como virar um artista de fato. Tanto que foi ali, com os meus 16 anos, que eu ouvi falar sobre DRT, e eu lembro que eu fiquei completamente perdida. Eu falei, tem que tirar o DRT. O que é DRT? Não sei, mas tem que tirar. E aí eu nunca esqueço que lá, nos meus 16 anos, a minha primeira turma foi uma turma de balé adulto. Quando nem se falava sobre balé adulto, a gente já tinha uma turma de balé adulto. Porque assim, o que a gente enxergava como balé adulto iniciante? Pessoas, né, que não eram crianças, que iniciaram a prática do balé. Então, eu tinha 16 anos e eu dava aula de balé iniciante para pessoas até mais velhas do que eu. Então, você tinha ali meninas de 17, homens já com 18 anos. Então, eu tenho muito orgulho dessa turma, porque era uma turma que realmente estava com muita vontade de aprender e era uma das primeiras turmas em que tinha homens da nossa escola. Então, para mim foi muito gratificante ensinar balé para meninos numa época ali dos anos 2000 que tinha um preconceito absurdo e tudo mais, né? Então foi bem desafiador. Eu me sentia muito pequenininha perto deles, porque eu pensei assim, gente, eu sou mais nova do que eles. Mas foi uma turma muito gostosa, né? E aí ali eu iniciei a minha carreira como professora de balé clássico e eu cheguei a dar aula até o 5º ano. Então eu tive turma de iniciação, tive turma de 2º ano, tive turma de 3º ano. Ali no 3º ano eu já comecei a dar aula de ponta também. Então 3º, 4º e 5º ano já eram turmas que eu dava também essas aulas de ponta. Então assim, gente, tudo aí eu acabei participando. Eu só não dei aula para formandas, né, porque não deu tempo. Infelizmente a Passo a Passo, depois de 10 anos, ela fechou. Eu acabei saindo antes, mas não deu tempo de dar aula para formandas e tudo mais. Mas assim, todo o processo pedagógico, tiro de letra. E foi muito interessante também, porque eu acho que uma das coisas que é diferente de quando você faz uma escola de formação de fato, é que as aulas que a gente tinha para dar aulas de balé, a gente não tinha só, o que o primeiro ano apresenta, o que o 2º ano precisa aprender. A gente também teve aula de musicalidade, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia. As pessoas pegam ali no Spotify e falam música do Tandi, e usam a música do Tandi. E elas não entendem que existe um andamento, existe formas de você fazer aquilo. Então, para mim, ter uma formação musical também foi um divisor de águas para muita coisa. Então foi muito importante, muito interessante. Foi então que eu me formei de fato no balé clássico em 2011, né? Na verdade era para eu ter me formado em 2010, mas eu era a primeira e única formanda da escola. E aí a escola conversou para que eu esperasse as meninas seguintes para a gente fazer, tipo, como se fosse uma cerimônia. Burra, né? Podia ter sido protagonista, mas não. Fui lá e falei, vamos esperar. E aí, em 2011, a gente fez uma cerimônia, de fato, com uma coreografia. Não foi nem solo, gente. Dancei em conjunto. Podia ter dançado um solo. Eu dancei um conjunto.
E aí a gente fez lá a cerimônia bonitinha, a gente pegou o certificado, e aí a gente tem as nossas madrinhas e tudo mais, e começou a dar entrada no processo de DRT. Então eu estou formada no balé clássico, oficialmente, profissionalmente, desde 2011. Vocês verem, ó, tem tempo, hein? Meu Deus do céu. E aí, a história do DRT, eu vou deixar fixado aqui, porque eu contei num vídeo, que é um dos vídeos mais assistidos deste canal, qual que foi o meu perrengue para tirar o bendito do DRT. Mas eu tenho lá, 34021, ninguém me tira, hein? 34021 em São Paulo. Bailarina profissional com DRT. Dá licença. E aí, desde então, ali de 2011, eu trabalhei profissionalmente, né, como professora de balé e como bailarina. A nossa escola ela tinha como se fosse uma companhia amadora, mas a gente participou de inúmeros festivais, inúmeras premiações. Ixi, gente, eu só não fui para fora do país, mas dançar em outro estado, fazer curso, participar de festival, passo de arte, tudo isso a gente acabou fazendo. Dancei no ENDA, dancei, nossa, muitos lugares, muitos palcos. Então, a experiência como companhia a gente teve, de fato, fazendo aula todo dia, fazendo aula de PADD, fazendo aula de contemporâneo, criando espetáculo. Eu comecei a coreografar também como professora de balé para as minhas turmas e tudo mais. Então, assim, vivia e respirava balé o dia inteiro, de 2011 até 2014. Por quê? 2014, a escola que que eu me formei, ela começou a dar uma declinada, principalmente em questões financeiras, né? Como eu falei, ela era uma ONG, então a gente dependia de verba. E aí chegou uma hora que a gente começou a não receber, né? Ou não receber o equivalente ao que a gente merecia. E aí muita gente começou a sair e tudo mais, né? E aí eu comecei a questionar um pouquinho também o meu trabalho. Foi quando eu comecei a dar aula fora da escola. Então eu dei aula em maternal, dei aula em academia. Então antes de eu ter o CREF, eu já trabalhei em academia dando aulas de balé e aulas de dança lá dentro. Ai, gente, já passei por tudo nessa vida. Já dei aula de fit dance, já dei aula de spin, já dei aula de tudo que você imaginar, tá? Pessoa vivida. Nos meus 30 anos, uma pessoa vivida, posso bater no peito e falar. E aí a gente começou a rever outros caminhos, né? Foi então que eu conheci o Vini. Quem tá aqui no canal sabe quem é o Vini. E aí ele começou a me apresentar as outras possibilidades, né? Que foi dentro da área acadêmica, de fato. Cheguei a pensar em fazer relações internacionais, cheguei a pensar em fazer biologia, cheguei a pensar em fazer publicidade e propaganda. Pensei de tudo. A última coisa que eu pensei era fazer educação física. Que eu falava, eu nunca vou usar regata até o umbigo, nunca vou ser rata de academia, e etc, etc. Foi aí que eu paguei minha língua. Que eu tô aqui, como personal trainer de bailarinos. Mas é sobre isso. E também, porque na época que eu dei muitas aulas, né, que eu dava ali 3, 4 aulas por dia dentro da escola, lá da Passo a Passo, eu comecei a ver casos específicos de algumas alunas que eu começava a pensar, cara, como que eu vou trazer qualidade de vida para aquela menina? Então eu tive o caso, que é os dois casos mais que eu sempre comento. O primeiro caso, que era da minha aluna P, não vou falar nome, que ela tinha uma lesão seríssima nos 2 joelhos, porque a professora antiga dela, de uma maneira muito irresponsável, sentou ela de costas para uma pilastra, ela na segunda posição, e puxou as pernas dela para trás, né? Isso fez com que o joelho dela... Bem isso, entendeu? E aí ela não conseguiu voltar a dançar, nunca mais, mas ela queria pelo menos fazer aulas e etc. E aí eu olhava o caso dela e falava, cara, o que é que faz, né, com a pessoa com dor? E o outro caso da minha aluna V, beijo aluna V, a aluna V tá famosa hoje, hein? Só acompanho a carreira dela, maravilhosa, mas não na dança clássica. Ela foi para outra dança. Que ela era, sabe aquele estereótipo
bem bailarina mesmo. A bicha seca, a bicha rasgada, a bicha girava um monte de pirueta sem nem ter força pra girar pirueta. A bicha boa. Mas o quadril dela, imagina que esse aqui é o quadril dela. O quadril dela era assim. E aí, um lado, o andeor dela era incrível e do outro, ela era andedã. Por quê? Porque ela tinha um desvio do quadril. Eu falei, gente, como é que essa menina vai lidar com o corpo dela? Com tudo isso que ela tem? Como lidar com isso? E aí eu não sabia como lidar também, né? Eu falava pra ela, você é incrível, você é maravilhosa, você tem talento, mas o lado seu andedã, o que a gente faz, né? Foi aí que, conversando com o Vi, eu entendi que a educação física não era só regata, né? Não era só pack de suplemento e pré-treino e etc. E aí eu também acabei indo até a faculdade dele, porque universidades públicas, se a gente pedir para o professor, ela é pública e a gente pode assistir aquela aula. E eu assisti uma aula de destreinamento. O que é uma aula de destreinamento? O atleta está ali na sua carreira. Depois dele ter feito tudo na carreira dele, ele precisa passar por um processo de que ele está lá, por exemplo, trabalhando 8 horas. Ele precisa destreinar o corpo dele para ele se aposentar. E aí eu falei, cara, ninguém faz isso na dança. Tipo, existe isso? Existe um processo que você faz a pessoa ir destreinando? Porque o que acontece? E principalmente em jogador de futebol, né? Que é um dos grandes exemplos, por exemplo, é o Ronaldo Fenômeno. A pessoa para de uma vez e ela continua comendo o que ela comia e continua com tudo do jeito que era, e aí a pessoa engorda pra caramba, e aí a pessoa perde um monte de capacidade física e começa a ficar com dor, etc, e acaba perdendo uma certa qualidade de vida, né? Então, tipo, o esporte tem isso. E aí eu pensei, cara, o esporte tem isso? Por que a dança não tem? E aí eu comecei a questionar, me questionar também, cara, se a dança começasse a olhar um pouco mais pro esporte, a gente poderia melhorar muitos parâmetros da dança. Foi então que ali em 2014, né, juntando essas duas coisas da falta de recursos financeiros que a escola fornecia, junto também com esse conhecimento da área da educação física, foi que eu tomei a decisão de fazer educação física, paga com a minha língua, e prestar vestibular. 2014 foi um ano bem difícil para mim, porque eu dava aula em pelo menos 3 escolas diferentes, e assim, não eram 3 escolas diferentes na mesma cidade, não. Uma era em uma cidade, outra era em outra cidade, outra era na minha cidade. E eu fazia cursinho, porque eu já estava há 5 anos sem escola. Então, eu me formei no colegial, era mais ou menos 2011, ali no momento da minha formatura mesmo, do balé ali com DRT. E eu fui fazer vestibular mesmo no final de 2014. Então, 2010, 2011, foi muito tempo, então já não lembrava mais o que era Enem. E aí eu comecei a fazer cursinho. Enfim, fiz vestibular, passei no Enem, tananana. 2015 eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, porque aqui em São Paulo capital não tem educação física, na Unifesp só tem na Baixada Santista. Me mudei pra lá, desisti da dança, né, porque eu fazia balé na minha cidade, em Diadema. E a Unifesp era baixada. Eu tive que morar lá, porque era a faculdade integral, então eu tinha aula das 8 horas da manhã até 6 da tarde. Para eu voltar para São Paulo, para eu fazer balé, e estudar e viver, não tinha como, né? Então, eu fui para a faculdade de Educação Física lá, né? Dentro da faculdade, nos primeiros anos, eu tentei fugir da dança. Eu falei, não vou falar de dança, não quero saber de dança nessa vida, vou trazer outros aspectos. Só que aí parece que a dança sempre estava me chamando. Então, na época, eu acho que era 2016, a gente criou um projeto de extensão. A gente, quando eu digo eu, em primeira linha, e a professora da época, a professora Laís, a gente criou um projeto de extensão que fornecia oficinas de balé clássico para estudantes da faculdade, né? E também
posteriormente para pessoas de fora da comunidade. Então, eu comecei a dar aula de balé dentro da faculdade. Então, eu voltei para a dança do mesmo jeito. E aí eu via como que era o corpo adulto. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre balé adulto, e foi quando o balé adulto começou a crescer também, de fato. Porque tinham pessoas na mesma situação que eu, que eram pessoas que fizeram uma formação e pararam devido à faculdade, mas queriam continuar se mexendo. E tinham pessoas que fizeram muito na infância ali, só 1 aninho, 2 aninhos, mas queriam viver de novo. E tinham aquelas pessoas que nunca fizeram balé. Então, eu vi a potência do balé adulto e a gente colocou isso dentro da faculdade. E foi aí que eu comecei a voltar para a dança de novo, só que com um olhar da educação física, né? Então, isso foi bem importante. O projeto durou até 2020, então eu criei ele lá em 2016. Depois, mesmo depois de formado, ele ainda continuou, só que por conta da pandemia, né, enfim, o projeto acabou. Mas eu tenho lá protocoladinho, bonitinho, como criadora do projeto de extensão Espartacus na Universidade Federal de São Paulo. E criação minha. Aí, enfim, vi, né, que não ia conseguir fugir da dança. Fiz o meu TCC com bailarinos, era para ter sido uma coleta, mas o comitê de ética deu problema, e aí virou só uma revisão bibliográfica, em que eu pesquisei os índices de fadiga em bailarinos. Então, por isso que eu falo muito de fisiologia aqui no canal, porque a minha base de formação é um pouco mais de fisiologia, né, porque a Universidade Federal de São Paulo, ela é ali parte da Escola Paulista de Medicina, então a gente brinca que é uma mini medicina na Faculdade de Educação Física. E aí a gente tem muito essa parte de fisiologia, então eu sempre falo muito de fisiologia aqui no canal e, enfim, todos os meus conteúdos. E aí eu comecei a trajetória pós-faculdade, né, trabalhei em academia, foi o que eu falei, gente, eu fiz de tudo, eu dei aula de spinning, dei aula de jump, dei aula de localizada, dei aula de fit dance, dei aula de musculação, fiz de tudo, nossa, aula de funcional, de tudo. Foi aí que 2020, pandemia, o que eu tinha que fazer? Nada, voltei a me dedicar um pouco mais à dança. E não só me dedicar um pouco mais na dança, no sentido de trabalho, eu voltei a fazer aulas de balé. Então eu estava desde 2014 sem aulas de balé, e eu vim voltar a fazer aulas de balé na pandemia, em 2020. Aulas online, né, com a minha antiga professora da formação, professora Paula Sanches. E foi ali que eu vi o potencial de investir nesse conteúdo. Foi aí que eu criei este canal, que eu vos falo, porque eu voltei a viver o que era dança. E foi um grande choque para mim, porque a dança de 2014 é outra comparada com a de 2020, de 2025. Então eu precisava retomar e viver, e, enfim, tá no meio do processo. E aí, com isso, eu comecei a perceber, de fato, qual que era a grande falha do mundo da dança, que era a questão do fortalecimento. Já em 2020, tinha muito bailarino que só se preocupava com flexibilidade, e é o que eu sempre falo assim, flexibilidade não é tudo na dança, tá? A gente não precisa fazer espacate para ser um bom bailarino. Espacate é parte do processo, mas a gente precisa ter força para saltar, força para fazer adágio, força para um monte de coisa. E aí foi quando eu criei a comunidade bailarina que treina, que é o meu atendimento como personal trainer. Então, eu atuo prescrevendo esses treinos específicos para bailarinos. Específicos não quer dizer que sejam treinos de balé, são treinos de musculação e fortalecimento, que refletem no balé. E aí eu comecei essa trajetória aqui de comunicadora também, né? Então, hoje em dia, eu ministro workshop presencial, workshop online, palestras, e eu já atendi mais de 600 bailarinos ao longo desses 5 anos de atuação, né? Então, o que antes era uma questão de conscientização do que era a musculação, o que era o fortalecimento para a dança, hoje, aqui neste canal, eu uso mais para conscientizar as pessoas do que tem por aí. Porque há 5 anos atrás, as pessoas não confiavam na musculação. Eu era uma pessoa que negava a musculação. Mas hoje eu percebo que o mundo mudou, só que, consequentemente, as pessoas acham que podem falar o que quiser na internet, e aí eu, como bailarina profissional, professora de balé e também personal trainer,
é meu dever aqui comunicar para vocês, trazer esses alertas e conscientizar sobre o que é certo e errado, né, dentro da dança. Eu também não sou a ditadora de regras, mas pelo menos pautado na ciência e pautado em evidências, de fato, é o que eu tento trazer para vocês, para não ficar só no achismo, no ai, funcionou para mim, porque isso aí é o maior veneno, gente. A gente sabe que cada corpo é um corpo, tem aí muitas discussões também falando que a Vaganova tem corpos privilegiados, sendo que a gente sabe que Vaganova era justamente a pessoa que não tinha esse corpo privilegiado, então a técnica que ela desenvolveu é justamente para abraçar vários corpos, e as pessoas usam isso de maneira errada. Então, da mesma forma que existem muitas pessoas que desmistificam o ensino do balé clássico, eu tenho aqui o papel de desmistificar essa questão do cuidado do corpo, né, que eu acho que é o principal. Quando você vê aí bailarinos suscetíveis à lesão, bailarinos que já se lesionaram e não sabem como voltar, e bailarinos que querem começar a trajetória mais de uma maneira que seja não lesiva, né? Então, depois desse vídeo gigantesco de atualização, esta é a minha carreira, e espero que esse canal tenha mais anos, mais conteúdo informativo para vocês e mais experiências, né? Então, é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, comenta aí qual parte que você mais gostou de conhecer da minha história, né? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E eu vejo vocês, então, na semana que vem, com mais vídeos informativos, com mais resenhas, com mais indicação de filme, polêmicas também, porque o vídeo da semana passada ficou bem bom, hein? Polêmico. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Até mais.